Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. E antes de começarmos aí a nossa liturgia da palavra, vamos deixar aí um abraço para algumas pessoas do nosso canal de oração que têm nos deixado alguns comentários. Vamos deixar aí um abraço com a Márcia, que deixou um comentário sobre a questão política do nosso país e de qualquer país que nós estejamos. Nós sabemos que temos que falar sim, debater sobre a nossa política, mas que temos que compreender que difamar, como ela mesma colocou aqui, difamar, fazer fake news, fazer, praticamente falar mal das pessoas sem ter provas ou ficar julgando as pessoas sem ter provas é incorreto. Isso vale tanto para a política, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida social e dentro da nossa casa. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, principalmente porque nós temos os mandamentos de Deus para respeitar. Aquele que fala mal das pessoas, mente, faz fofocas, está desrespeitando o mandamento de amar a Deus, de amar ao próximo como a ti mesmo. Porque nós não gostamos que as pessoas falem mal de nós. Então, se nós não gostamos que as pessoas fiquem nos criticando ou fazendo fofoca com o nosso nome, é melhor que nós não façamos o mesmo com o outro. Isso faz parte das regras de ouro do nosso mundo e faz parte das regras de Jesus Cristo, que nos diz que devemos amar o próximo como a ti mesmo. Vamos deixar um abraço também para a Cláudia Barbosa, para a Leonice Alves, que pede orações. Espero que todos possam colocar hoje a Leonice em oração, para que Deus possa olhar pelas suas necessidades. Para a Odete Sobral, para a nossa amiga Milena Aparecida, para a nossa amiga Doreci Nascimento, para a Geralda Almeida e para... Nós estamos aqui chegando no outro dia já. Então, e deixo também para a minha família, para a minha mãe, que está sempre acompanhando o nosso canal aí, sempre observando o que nós estamos produzindo e deixando seus comentários, deixando a sua palavra. Nós ficamos muito felizes aí que a nossa própria família está junto aqui, nos ajudando, e que os nossos amigos aqui estão nos ajudando também a entender o nosso evangelho, ajudando a nós também a aprendermos um pouquinho mais, a conhecermos as dificuldades das pessoas e estar sempre evangelizando, levando a palavra de Deus e buscando saber um pouco mais de quem foi Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo e quem é Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que está no altos céus. A nossa primeira leitura de hoje vem nos narrar uma história de Paulo e, como nós sabemos muito bem, Paulo sempre está passando aperto nas nossas leituras. Dessa vez ele está novamente preso e foi levado para a cidade de Cesareia e lá foi levado para ser julgado e, como sabemos muito bem, o rei de lá acabou não assumindo essa responsabilidade de julgá-lo, porque não encontrou nele justificativas para poder condená-lo. Aquelas pessoas que queriam condenar estavam colocando questões religiosas como motivos para poder retirar a vida de Paulo. E o rei de Cesareia não via motivos cabíveis para isso, não achava justificável condená-lo por causa de sua religião e por causa de Jesus Cristo que ele acreditava. E dessa forma, Paulo pediu a ele que pudesse ser julgado pelo rei, como diz aqui, fosse reservada ao juízo do Augusto imperador. Então o próprio Paulo pediu a ele, intercedeu a ele que pudesse ser julgado pelo Augusto. E assim foi o que aconteceu, foi enviado para César para poder ser julgado. Uma passagem interessante da nossa leitura de hoje é que é citado o seguinte: tinham somente certas questões sobre a própria religião, que era o problema que eles tinham com Paulo, e a respeito de um certo Jesus. E nesse caso, Jesus já havia até morrido, né? Então, ia a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Essa é a chave do nosso evangelho, da nossa primeira leitura de hoje.
mas que Paulo afirma estar vivo. Jesus está vivo através do Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo diz que Jesus estava vivo. Quando Jesus disse que iria retornar para cada um de nós para ajudar ao povo, ele veio através do Espírito Santo. Tanto que as nossas ações de amor, as práticas de amor, as manifestações que nós recebemos na nossa vida, Deus envia Jesus Cristo à nossa presença para nos ajudar. Porque às vezes acontecem certas coisas no nosso dia a dia que nos coloca, podemos dizer, até que à prova. Às vezes querem nos pegar no calcanhar e nos derrubar, porque é o que o diabólico quer. Ele não quer que você acerte. Então, às vezes, você está nos caminhos de Deus, fazendo aquilo que é certo, buscando o melhor, mas cai no pecado da vaidade. Às vezes você começa a se achar muito bom, espalhar para as pessoas, dizendo a elas: eu sou uma pessoa boa, eu ajudei o próximo, eu dei isso à pessoa. Começa a querer se gabar com as coisas. E isso é pecado. Quando uma mão faz uma coisa, a outra não precisa saber. Você não precisa sair gritando ao mundo todo que você está ajudando as pessoas, que você é uma pessoa boa, porque Deus já sabe disso através do seu Filho, que é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é esse canal de comunicação com Deus. Deus está vendo o que você está fazendo. É exatamente por causa do Espírito Santo. Agora, se você começa a ter vaidades, Deus também está vendo isso, vendo que você está se gabando pelas coisas e querendo ganhar merecimentos com isso. Quando nós fazemos o bem e praticamos o bem, nós temos que fazer sem esperar nada em troca das pessoas. E um dos grandes problemas dos homens é exatamente isso. Geralmente nós fazemos esperando algo em troca. E até mesmo por parte de Deus nós fazemos isso. Muitos de nós queremos respeitar os mandamentos de Deus, fazer as práticas do amor, porque nós temos a promessa de Deus de ir para o paraíso e receber o reino dos céus. Sendo que nós não deveríamos fazer por causa dessa promessa de irmos e alcançarmos alguma coisa, mas de fazermos pelo amor que nós sentimos a Deus. Se nós ficarmos fazendo as coisas esperando um presente de volta, é sinal que nós não estamos fazendo de todo o nosso coração. Então precisamos de fazer de nosso coração, não ficar esperando salvação, esperar algo parecido, mas sim fazer pelo amor que nós temos a Deus. Esperar em Deus a misericórdia que Ele possa nos levar junto com Ele para o paraíso, mas não fazer de forma forçada porque você está esperando a salvação. Então faça pelo amor, que Deus irá dar naturalmente a você essa oportunidade de viver no reino e no paraíso que Ele tem nos prometido. Mas faça de forma que você queira fazer, pelo amor que você tem a Deus e não por causa de recompensas. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo Responsorial. O refrão do nosso Salmo Responsorial é o seguinte: o Senhor pôs o seu trono lá nos céus. E como sabemos muito bem, Deus, após a morte de Jesus Cristo, Jesus ressuscitou e logo depois de um certo período, ele foi levado aos céus. É dos céus que Deus observa todas as pessoas. É dos céus que Deus, através do Espírito Santo, consegue se aproximar de todas as pessoas e conhecer cada um de nós. E Deus, conhecendo o coração de cada um de nós, é que irá agir através do Espírito Santo. Aquele coração que tem as práticas do bem, que respeita os mandamentos de Deus, que dá essa abertura a viver as coisas de Deus, o Espírito Santo pousará sobre ele e assim poderá fazer práticas do amor de Deus. Mas aquele coração que não está praticando o amor de Deus, infelizmente, não receberá essa salvação e ficará praticamente isolado. Mas é uma escolha pessoal de cada um, porque a presença do Espírito Santo da nossa vida, ela é feita pelo amor que Deus tem a cada um de nós. Deus não quer ninguém forçado junto a Ele. Ele quer que as pessoas estejam junto dele porque sentem amor em estar com Ele,
se sentem agradados em estar na presença do Senhor. E é claro que aqueles que não querem, que mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo se envolvidos nesse evangelho, nesse conhecimento, no Espírito Santo de Deus, se quiserem abandonar a Deus, eles terão esse direito pelo amor que Deus os deu em viver da melhor forma que eles acreditarem. É claro que Deus quer e espera que todos nós estejamos junto com Ele, mas Ele quer que a gente faça isso de muita boa vontade, de coração aberto, não forçado e não porque você foi obrigado a estar ali na presença do Senhor. E nós vemos muito isso nos tempos se voltarmos alguns anos atrás, 10, 20, 30 anos atrás, nós víamos muito isso. Hoje, até que de certa forma, isso amenizou um pouco. As pessoas buscavam a Deus porque eram obrigadas, às vezes, pelo seu marido, as pessoas que eram lideranças dentro de sua casa. E nós não somos obrigados a buscar a Deus pelo poder da liderança, nem mesmo da nossa igreja. A igreja nos orienta a buscar a Deus pelo amor que nós temos a Deus. Jesus nos mostrou muito bem isso nos seus ensinamentos, porque ele buscava resgatar as pessoas, salvar as pessoas, praticamente pela livre e espontânea vontade delas de seguirem ele. Ninguém era obrigado a seguir Jesus. Agora, às vezes nós vemos líderes tentando forçar as pessoas a o seguirem, ameaçando às vezes dizendo: Deus vai te castigar, Deus vai te atacar, Deus vai te maltratar, isso vai acontecer na sua vida. Não é assim que a gente conquista pessoas, não conquista rebanhos para as ovelhas, para viver a vida em Jesus Cristo, para que Jesus possa ser o pastor dessas ovelhas. Jamais ameaçando conquistaremos o amor de Deus na vida no coração dessas pessoas, mas estaremos alcançando o temor. Nós não podemos ter medo de Deus, mas ter amor por Deus. Deus quer que nós amemos Ele e respeitemos Ele, mas não medo. Ficarmos aterrorizados porque Deus irá destruir a nossa vida, irá nos perseguir, não é a forma correta de levarmos a palavra de Deus, de ensinarmos as pessoas. Mas ensinar que Deus é amor, Deus dá liberdade e Deus nos fez livres para fazermos as nossas escolhas. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos falar exatamente sobre Pedro, que era um discípulo de Jesus que o amava muito, sempre estava com ele, sempre caminhava junto com ele e buscava se aprofundar ao máximo ao conhecimento da palavra de Deus. E Jesus sabia muito bem que Pedro o amava e Pedro demonstrava isso em seus comportamentos e em suas atitudes. Porém, nós somos homens, somos pecadores e estamos naturalmente sujeitos a cair em pecado e a cometer erros. E Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava. E a cada vez que Jesus o perguntava, ele respondia que amava sim, e Jesus o convidava para poder pastorear as suas ovelhas, pastorear o seu rebanho. E quando perguntou a primeira vez, ele respondeu naturalmente, mas na segunda ele já começou a ficar, de certa forma, preocupado. E quando Jesus o perguntou pela terceira vez se ele o amava, ele já ficou triste, porque era como se Jesus duvidasse dele e não acreditasse em sua palavra. Se nós pegarmos o relato um pouco à frente, que nós nos aproximamos da morte de Jesus Cristo, nós notamos que Pedro foi perguntado 3 vezes também se ele conhecia Jesus Cristo, no momento em que Jesus estava preso e os soldados perseguiam os discípulos de Jesus. Então, se ele respondesse que conhecia Jesus, seria preso também e levado junto com Jesus para ser crucificado. Então, perguntaram a Pedro 3 vezes: você conhece este homem aqui, Jesus Cristo? E ele negou Jesus por 3 vezes. E um pouco antes,
se voltarmos no contexto da nossa leitura de hoje, ele disse a Jesus 3 vezes que o amava. Quem ama, anda junto com o outro, acompanha os ensinamentos, não nega, não vai contra os valores que a pessoa tem. Vou dar um exemplo para você entender. Quando nós casamos com alguém, quando nos decidimos nos relacionar e envolvermos em um casamento, nós fazemos 3 promessas, que é amar, respeitar e ser fiel. E a partir do momento em que nós casamos, nós temos esse compromisso com essa pessoa até o fim de nossas vidas de amar, respeitar e ser fiel. E quando nós não cumprimos isso, nós traímos os valores que nós temos com a outra pessoa e demonstramos que não amamos realmente, que nosso amor não é da forma correta. Infelizmente foi o que aconteceu com Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes e não se cumpriu aquilo que ele havia dito 3 vezes, que amava sim ao Senhor. É claro que Pedro se arrependeu amargamente de todo o seu coração e foi para ele um ensinamento, porque Jesus trouxe ali naquele momento para ele esse ensinamento de que somos homens e estamos sujeitos ao pecado. Nós corremos a todo momento o risco de errarmos de alguma forma. Pedro, que estava com Jesus, andava com ele, conhecia a forma como ele agia, acabou negando Jesus. Não era para acontecer, mas aconteceu. E às vezes isso acontece nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos. Devemos amar, respeitar e ser fiel, e às vezes o outro acaba cometendo um deslize. Agora, há situações e situações. Pedro arrependeu-se amargamente e voltou a servir a Deus mais fervorosamente após a morte de Jesus Cristo. Ou seja, há relacionamentos em que a pessoa se arrepende, volta atrás e fica andando nos caminhos corretos e mantém um bom relacionamento com a pessoa que o escolheu para viver o resto de sua vida. Mas existem situações como a de Judas, que se arrependeu amargamente, mas cometeu um crime com a própria vida. E às vezes relacionamentos acontece algo parecido. A pessoa às vezes se arrepende, mas mantém um relacionamento e volta a pecar novamente. Ou existem situações em que a pessoa se separa. Aquilo que foi uma promessa de que até a morte o separasse não acontece. Agora, há casos e casos, há situações que realmente é melhor que o casal se separe, mas nós sabemos que precisamos ao máximo de ter muito cuidado, principalmente nos nossos casamentos. Precisamos de conhecer muito bem com quem nós iremos nos casar. E o namoro é exatamente para isso, para conhecer aquela pessoa na qual nós estamos convivendo. E essa relação de Jesus com os discípulos no plano terrestre foi esse namoro que nós conhecemos nos nossos relacionamentos. Eles conheceram Jesus, viram que Jesus era um homem de confiança e que realmente era o Filho de Deus, e por isso entregaram sua vida até a morte, porque todos morreram praticamente crucificados, apedrejados e das piores mortes possíveis. Morreram da pior morte possível, mas não negaram o seu relacionamento com Jesus Cristo. E nós, quando decidimos pegar esse relacionamento, o namoro é essencial para isso, para termos certeza que aquela pessoa que está casando conosco, apesar de ser pecadora, ela tem valores que valem a pena manter um relacionamento para o resto de nossas vidas. Que aconteça o que for, sejamos julgados, condenados, apedrejados, mas que nós não abandonemos essa pessoa na qual nós escolhemos para passar o resto de nossas vidas. Esse é um tipo de compromisso que nós precisamos de ter com aquelas pessoas que nós escolhemos casar. Esse é um exemplo do casamento. É claro que para tudo que nós vamos fazer, dá para colocar essa situação. Na nossa vida social, profissional, espiritual, nós precisamos desse compromisso. Mas podemos notar muito bem nessa nossa leitura de hoje que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas que disse também a Jesus que o amava 3 vezes. Mudou seu coração,
continuou levando a palavra de Deus e Jesus, ao falar para ele sobre essa situação, o alertou até mesmo de sua morte, colocando ali sobre a seguinte frase: em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e las para onde querias, e ia para onde querias. Quando fores velhos, estenderás a mão e outro te cingirá e te colocará para onde não queres ir. Falava sobre ele ir através do Espírito Santo levar a palavra de Deus. E acabou, sabemos muito bem, morrendo por causa disso. Não negou Jesus e o amou realmente. Morreu por causa de Jesus Cristo. E a morte dele não foi uma morte muito agradável. Como sabemos, foi pego, condenado e foi crucificado. Ele morreu crucificado e ele pediu até que a sua crucificação fosse de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como Jesus Cristo, porque Jesus Cristo para ele era o nosso Salvador, a nossa orientação. E nós podemos tomar isso como exemplo. Se ele teve a coragem de entregar a sua vida a Jesus Cristo, até mesmo de ter vergonha de morrer da mesma forma que Jesus morreu, nós também temos que ter esse respeito com Jesus, esse amor e esse carinho que Pedro tinha com Jesus Cristo. No mais, essa é a nossa explicação do nosso Evangelho de hoje. Espero que todos tenham gostado. Deixa aí um joinha pra gente aí e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.